Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ritmocast, nosso podcast, o seu podcast sobre arritmias. Hoje eu estou aqui com o Dr. Gustavo Gali Reis. Tudo bem, Gustavo? Como vai você? Tudo joia? Bem, Cláudio? Joia, tudo ótimo. Então tá bom. Hoje nós vamos falar de um assunto que o Dr. Gustavo tem bastante experiência, que é o cardiodesfibrilador, o CDI. Mas não qualquer CDI, não qualquer cardiodesfibrilador, mas sobre um aspecto, uma modalidade de proteção contra arritmias ventriculares mais graves, que é o cardiodesfibrilador subcutâneo. Sempre que você olhar aqui na nossa tela, no seu monitor, e ver o Ritmocast em azul escuro, você está falando do Ritmocast para profissionais, Ritmocast Pro. Esse é um conteúdo que é dedicado aí para profissionais de saúde. Nós vamos usar aqui uma abordagem um pouquinho mais técnica para trazer conteúdo de qualidade a respeito aqui dos assuntos relacionados à arritmia. Dr. Gustavo, vamos lá então. Prazer vê-lo. Vamos falar um pouquinho sobre cardiodesfibrilador subcutâneo. Perfeito. Conta aí para nós aí o que é o CDI subcutâneo, para que ele serve. Bem, então assim, quando a gente fala em cardiodesfibrilador, nós estamos pensando em prevenção de morte súbita, né, Cláudio? Está falando aí em arritmias potencialmente fatais, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. E nesse cenário surgiu os desfibriladores, que são aparelhos capazes de reconhecer esses ritmos de risco de vida e de atuar, né, num cenário ali de uma ameaça à vida, né, através de da deflagração de uma terapia. Pode ser um ATP ou pode ser, né, a gente vai falar principalmente do choque, né, para a reversão dessa terapia. Então, quando a gente fala em cardiodesfibrilador, está falando em prevenção de morte súbita. Seja a prevenção primária, né, aquele paciente que não teve evento ainda, mas a gente estratificou o risco e indicou uma prevenção, ou uma prevenção secundária, aquele paciente que já teve um evento e nós vamos, né, abrir mão aí desses dispositivos para fazer a prevenção. E nesse cenário todo, acho que a maioria dos colegas que nos acompanham tem um conhecimento maior a respeito do cardiodesfibrilador transvenoso, né, que é a modalidade inicial, a modalidade, digamos assim, convencional, né, para implante de desfibrilador, que é aquele aparelho que é implantado através ali do sistema venoso, né. Eu vou até coloquei aqui um exemplo, Cláudio, que eu gostaria de mostrar. Quando a gente pensa, então, num dispositivo, tá? O cardiodesfibrilador ele é semelhante a um marca-passo, né? Então a gente tem um dispositivo que ele é transvenoso. É necessário que a gente acesse, né, uma veia central e através ali do trajeto venoso a gente vá até a cavidade cardíaca, né? Habitualmente ali o ventrículo direito e muitas vezes o átrio direito, né, concomitantemente, deixar um cabo eletrodo e esse sistema transvenoso ele vai ficar ali acompanhando o ritmo do paciente. Caso necessário, caso aconteça uma arritmia, ele vai deflagrar então uma terapia, vai deflagrar um choque para a prevenção aí de morte súbita. Então, nesse cenário aí de cardiodesfibrilador transvenoso, Cláudio, a gente tem também uma série de problemas associados, né, com a presença de um sistema a longo prazo dentro da veia e dentro da cavidade cardíaca, né? E é aí nesse cenário, nesse contexto, né, que acabaram surgindo aí a modalidade subcutânea, tá? Então, olha que interessante esse dado. 3 a 4%, tá, dos pacientes que têm esses dispositivos, que eu vou chamar como, né, convencional, que é o dispositivo transvenoso, eles sofrem ao longo do primeiro ano de implante de alguma disfunção do eletrodo, tá? Do sistema que está ali passando pela veia e pela câmara cardíaca. E mais ou menos 1/4 dos pacientes que nós implantamos esses dispositivos transvenosos, eles apresentam alguma disfunção aí ao longo de 10 anos, né? Nesse cenário que surgiu aí o racional da gente pensar numa outra modalidade, né, de prevenção de morte súbita que evite aí a presença de cabo eletrodo dentro do sistema venoso, né? Cabo eletrodo dentro, né, do átrio direito, dentro do ventrículo direito, tá? E evitando assim as consequências, né, e as complicações associadas. Interessante, viu, Gustavo? E esse CDI subcutâneo,
ele tem diferença, então, relativa a alguma complicação? A gente comparar com o CDI convencional? Tem. A gente, existem, quando a gente pensa ali no transvenoso, né, a gente pode falar de complicações tanto precoces relacionadas ao próprio procedimento, como complicações a médio e longo prazo. Tá? Então, só para citar alguns exemplos de complicações. Né? Por exemplo, aqui tem a imagem de um paciente com um pneumotórax. Né? Então, isso aí está associado provavelmente ali com a punção para o acesso venoso. Tá? Então, a gente sabe que há uma relação anatômica, né, com a pleura, com o pulmão, e pode acontecer uma complicação ali no ato operatório, né, de um pneumotórax, de um hemotórax, né, para o acesso. Então, quando a gente vai para a modalidade transvenosa, há essa possibilidade. Quando a gente vai para, por exemplo, modalidade subcutânea, depois eu vou mostrar como que é o CDI subcutâneo, a gente não tem uma punção, né, sob risco de ter um pneumotórax. Tá? Então, a gente vai evitar complicações como essa. Outros exemplos de complicação, né, a presença aí de um hemotórax, que eu acabei de citar. Podemos ter, Cláudio, também perfuração, né, da cavidade cardíaca ali. Se, dependendo da técnica do implante ou até mesmo de algumas, né, questões inerentes à cavidade do paciente, pode haver uma perfuração de um átrio, perfuração de um ventrículo, uma vez que nós estamos colocando um cabo eletrodo dentro de uma cavidade. Então isso aí é uma complicação também, né, que pode acontecer com o transvenoso e que não acontecerá naturalmente com o implante subcutâneo. Tá? Aqui, ó, uma complicação muito temida, né? Nossa. Que é isso para desfibrilador, transvenoso, isso para marca-passos, para ressincronizadores, né? Que é a infecção. Né? Então, assim, como qualquer procedimento de intervenção, a gente tem uma taxa, né, relacionada aí de infecção nesses dispositivos. Aqui, por exemplo, uma infecção de loja, né, com uma deiscência ali da ferida operatória, tá? Uma exposição do sistema. E quem trabalha com estimulação cardíaca sabe, né, um evento catastrófico, um evento catastrófico, porque vai ter que retirar todo o sistema, Sim. O paciente vai ter que fazer um tratamento com antimicrobiano, e depois nós vamos precisar reimplantar o sistema, já num cenário de um risco maior, de uma reinfecção, né? Então, assim, é catastrófico quando a gente está pensando aí em infecção. E, principalmente, se essa infecção atinge lá dentro, né? Então, aquela imagem que eu mostrei, por exemplo, é uma infecção de loja, tá? Mas a gente pode ter uma endocardite, né? A gente pode ter uma infecção, né, dentro da cavidade, pode ter uma endocardite acometendo o eletrodo, acometendo a válvula, né? No caso, a válvula tricúspide, que vai estar à direita, é mais comumente acometida, mas podemos ter endocardite à esquerda também, tá? Aqui é só uma imagem mostrando isso, uma imagem ali de PET scan, né, com a captação do FDG, tanto em loja quanto intracardíaca, mostrando aí um paciente com uma endocardite em curso, um paciente portador de um cardiodesfibrilador. Nem sempre é uma complicação imediata do procedimento, né, Gustavo? A endocardite ela pode ser muito tardia, né, até anos depois do implante. Né? Exatamente. Há a possibilidade, é óbvio, de ser uma infecção, uma endocardite, uma infecção de loja associada com o implante, tá? Mas nós podemos pensar também no cenário que há um corpo estranho lá dentro do coração. E alguma bacteremia, né? Seja por algum procedimento, né? Algum outro procedimento, ou seja por algum quadro infeccioso de origem qualquer, mas a presença de bactérias na corrente sanguínea, a circulação dessas bactérias, passando por esse corpo estranho, né? Pode haver adesão de bactérias, colonização, pode haver ali um processo infeccioso, isso às vezes a médio e a longo prazo. Tá? Então são pacientes que vão conviver com este risco. Né? Quem trabalha então com estimulação cardíaca, né, sabe que nós estamos aí diante de um aparelho que é fantástico, que previne morte súbita, mas que vai trazer, né, na modalidade, em especial a modalidade transvenosa, vai trazer essas complicações, né, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, essas potenciais complicações. E a gente tem aí, ó, exemplo também, que trabalha nessa área também faz extração, né, Cláudio? Fazemos aí retirada, explante, extração de cabos eletrodos. E é sempre um desafio, né, por conta de aderências que esses cabos têm há muito tempo ali
pela veia, muito tempo dentro da cavidade. Então nós vamos ter aí dificuldades também no caso da necessidade de extração, e a gente fala aí de procedimentos já que envolvem risco, né, de potencialmente graves aí, de uma dissecção venosa, de uma ruptura cardíaca. Então é sempre um desafio, né, trabalhar aí nessa área. Só para finalizar essa contextualização das complicações, né, a gente tem estudos muito importantes, né, como o estudo Praetorian, que no comparativo, né, entre complicações aí relacionadas ao CDI transvenoso e complicações relacionadas ao CDI subcutâneo, basicamente aí a gente está falando de complicações, né, associadas ao eletrodo. A gente vê ali uma taxa de 6,6% de complicações, tá, com o transvenoso versus 1,4% com o subcutâneo, tá, com uma significância estatística aí em relação a este dado aí, um P abaixo de 0,01, tá? Mostrando aí realmente uma redução expressiva de complicações associadas ao eletrodo na modalidade subcutânea. Então parece que o CDI subcutâneo, para alguns aspectos, ele parece ser um pouco melhor realmente, né, do que o transvenoso, né, superior de algumas maneiras, né? Mas é indicado o CDI subcutâneo para todos os pacientes? Ou tem pacientes que vão se beneficiar do CDI subcutâneo versus o CDI convencional transvenoso? Então, isso é muito importante, né, a gente comentar, falar a respeito, porque é um grupo também selecionado de pacientes, né? Enfim, nós estamos falando de CDI, então nós estamos falando de pacientes com risco de morte súbita e que mereçam uma terapia ali para proteção, tá? No entanto, o CDI transvenoso, o convencional, que, né, como eu citei ali no início, ele tem a capacidade tem a função também de marca-passo. Então, ele tem a capacidade de estimulação cardíaca, tanto de átrio quanto de ventrículo, tá? Então, se nós temos um paciente que depende de estimulação cardíaca, ele também tem bradicardia ou bloqueio atrioventricular, tá? Ou se temos um paciente com indicação de um ressincronizador associado a um desfibrilador, então vou precisar estimular ventrículo direito e ventrículo esquerdo do paciente, ou fazer uma estimulação fisiológica, por exemplo. Resumindo, se o paciente precisa de terapia para bradicardia, terapia de ressincronização, é um paciente que está indicado para o transvenoso, né? É um paciente que eu não vou indicar um subcutâneo, porque o subcutâneo ele tem as inúmeras vantagens, né, de reduzir complicações associadas aos eletrodos. No entanto, ele não faz estimulação cardíaca, né? Então nós temos essa desvantagem, tá? E nesse, né, aproveitando esse gancho e mostrar para você uma imagem, Cláudio, de como que fica. Então, só para quem nunca viu essa terapia ter uma ideia melhor, como que é essa distribuição, tá? A gente está diante aqui, então, de um sistema que ele é totalmente extravascular, né? Na verdade, a gente chama de subcutâneo, ficou com o nome CDI subcutâneo, mas hoje em dia, o eletrodo ele é subcutâneo, né? Mas o gerador, a gente já não... A loja de eleição, né, que a gente vai colocar ele é o intermuscular, não é o subcutâneo. No momento inicial, ele era totalmente implantado subcutâneo, né? Depois foi tendo aí a evolução da técnica, né? E a gente foi modificando o gerador por intermuscular, em alguns casos até submuscular, tá? Mas o eletrodo ele fica subcutâneo. Talvez o termo mais correto, né, para a gente fazer menção a ele seria um cardiodesfibrilador extravascular, né? Nós estamos falando então do sistema que ele está totalmente extravascular. E observe que ele vai formar um triângulo, né, com o coração aí dentro desse triângulo de choque, né? Então, esse triângulo ele vai ter ali a finalidade de sense, né? Ele vai sentir a atividade elétrica do paciente como se fosse um eletro de superfície. Nós estamos falando aqui num registro de superfície, né? E uma vez que haja a arritmia, ele vai deflagrar um choque, também um choque externo, né? Como se fosse um choque externo, tá? Então é diferente do sistema transvenoso, tá? E é assim que fica à disposição, à esquerda ali, né, uma imagem ilustrando isso, e à direita a radiografia de um paciente com cardiodesfibrilador subcutâneo, tá? Esses pacientes, Cláudio, para a gente fazer o implante, essa superfície, né, esse triângulo que a gente tem de superfície,
é muito importante ser feita uma triagem. Então, por quê? Porque é um eletro de superfície. A gente precisa ter, então, um eletro adequado de superfície, né? Isso para que o aparelho consiga detectar de maneira correta, diferenciar ali as arritmias, né? Principalmente fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, correto? Isso, é correto. E assim, é importante que haja uma boa relação do complexo QRS com a onda T, para a gente evitar ali, por exemplo, uma dupla contagem, né? Então, o eletrosuperfície ele é muito importante. Diferente do transvenoso, quando nós temos também um registro intracavitário. Às vezes a gente tem lá o sinal do átrio, o sinal do ventrículo. Você consegue, por exemplo, numa taquicardia ventricular, ver que o ventrículo está com uma frequência maior do que o átrio, né? Aqui não, aqui é um eletro de superfície. Mesma coisa que você está fazendo ali um eletro de 2 derivações, por exemplo, né? Então ele precisa ter um bom discriminatório de superfície. Então é feita uma análise pré-procedimento, né? Um screening pré-procedimento. Hoje em dia temos ferramentas de screening automática. Colocamos os eletrodos no tórax do paciente, tá? Ver se o paciente é elegível para essa modalidade e, naturalmente, o paciente que não precisa de estimulação, né? De bradicardia, como eu disse. Correto. E fica, geralmente, com 2 incisões a gente já resolve o implante. Ó, esse aí, por exemplo, é um paciente do sexo masculino que foi implantado, um subcutâneo, tá? Um extravascular, com uma incisão ali, né, na região próxima ao externo e uma incisão na região torácica lateral. O resto é feito tudo por tunelização. Tá? Então, isso fica um aspecto muito tranquilo. Tá? Aqui só mostrando os vetores. Tá? Então, a gente, enfim, basicamente nós vamos ter 3 vetores que são eletros de superfície. Tá? Vetor primário, secundário e alternado. Certo. Tá? E quais pacientes, então, a gente indicaria, então, o CDI subcutâneo hoje? O que as diretrizes, né, colocam hoje em dia? A gente tem evidências bem robustas já, né, de diversos trials que foram realizados e serviram para embasar a diretriz, né, americana para implante aí de cardiodesfibrilador. Então, o que nós temos? Ó, como classe, como recomendação, né, grau de recomendação 1, pacientes que têm indicação de CDI, tá? E pacientes que têm uma dificuldade, por exemplo, de acesso vascular, tá? Ou pacientes com um risco de infecção muito aumentado. Então, você pega aí pacientes diabéticos, renais crônicos, idosos, estão com risco aumentado de infecção. E que, naturalmente, como eu disse anteriormente, não precisam de marca-passo, nem de ressincronizador, nem de ATP. Isso aí é recomendação 1, grau de recomendação 1, para implante do cardiodesfibrilador subcutâneo, tá? Então, assim, paciente indicação de CDI, alguma dificuldade, seja de acesso vascular ou seja risco aumentado de infecção. Tá? E nós temos como recomendação aí 2A, Cláudio, o fato do paciente ter indicação de CDI e não precisar de marca-passo, não precisar de estimulação. Tá? Então, pelo simples fato de analisar, meu paciente precisa de CDI. Ok. Precisa de terapia de marca-passo ou ressincronizador? Não. Já é 2A. Estaria recomendado também. Poderia ser considerado, então, poderia ser indicado. Esse paciente já poderia ser indicado. Muitos colegas têm receio, né, Gustavo? Se, por exemplo, ao implantar um CDI subcutâneo, né, será que meu paciente vai precisar, né, de uma estimulação em algum momento? Será que eu não deveria colocar um CDI convencional transvenoso, né? Pela diretriz parece que esse receio ele não se justifica muito, né? Não se justifica pela diretriz e até, ó, aproveitando que eu tenho esse dado que de certa forma responde isso que você me perguntou, tá? Que 70% dos pacientes, tá? Abaixo ali de 75 anos, na ocasião da indicação, eles não têm indicação de terapia para marca-passo, nem para ressincronizador, tá? Então, assim, no ato ali da indicação, olha, eu tenho um paciente, risco de morte súbita, tem indicação de CDI. A imensa maioria não tem indicação simultânea de terapia para bradicardia, tá? E a gente tem estudos que acompanham esses pacientes naturalmente, né? Uma vez que é implantado o CDI subcutâneo. E a porcentagem de pacientes ao longo do tempo nos estudos, tá? Eu tô falando em estudos numa média de 5 anos, tá? A porcentagem de pacientes que vieram a precisar de marca-passo foi muito baixa, tá? Muito baixa naqueles que essa taxa naqueles que foi necessário aí uma terapia para bradicardia, tá? Com uma possibilidade até
da gente, aí no Brasil ainda não, né, mas futuramente, né, em alguns países a gente já está sendo feito isso, de você colocar também um marca-passo, caso venha a ser necessário ao longo do tempo, você colocar um marca-passo sem fio, né, colocar um leadless para estimular, que é integrado e faz comunicação com o subcutâneo. Interessante. Então tem essa possibilidade. Então, do ponto de vista prático, são os mesmos pacientes que teriam indicação de um desfibrilador, né, seja para prevenção primária de morte súbita ou prevenção secundária, poderiam sim ser avaliados para essa modalidade de prevenção, né? O CDI convencional transvenoso versus o CDI subcutâneo. Sim, deve ser considerado. Haja vista aquela taxa grande de complicações com eletrodos, né, ao longo de 10 anos ali de implante, né? E de que essas complicações com eletrodos elas estão associadas aí com tratamentos difíceis, né, como extração, tá, como processos infecciosos, trombose, né, também pode ter ali no trajeto venoso. Então, assim, a taxa de complicação é alta, então deve ser sempre ser considerado a possibilidade aí de um implante de um subcutâneo. Interessante. E Gustavo, você que tem bastante experiência aí com CDI subcutâneo, né? Você até vem treinando colegas também com essa técnica. Qual que é a tua experiência na prática? Assim? É um procedimento que demora mais tempo para ser realizado? A curva de aprendizado para implante do CDI subcutâneo ela é mais simples do que a curva de aprendizado para o CDI transvenoso? Qual que é a tua experiência, a tua opinião? Olha, a curva de aprendizado ela é mais rápida do que um transvenoso, tá? É um procedimento tecnicamente mais fácil. E até mesmo porque os colegas, quando vão fazer o implante, né, de um subcutâneo, já têm toda uma experiência com o transvenoso. Mas é claro, há uma curva de aprendizado inicial, né? A gente observa aí uma média, tá, de 5 casos para o colega, né, especialista da área que vai fazer o CDI subcutâneo, para ele estar, digamos assim, autossuficiente, independente para fazer os casos sozinhos. Familiarizado com a técnica. Familiarizado com a técnica. A gente veio uma média de 5 casos. 5 casos que costumam ser acompanhados por algum colega que já tem uma experiência maior. Tá? E é um procedimento, em termos de tempo de execução, muito semelhante. Tá? Nós temos aí mais trabalhos que avaliaram esse tempo. Tá? O tempo ele é semelhante. Naturalmente, com a curva de aprendizado, a tendência é ele ser mais rápido do que o transvenoso, tá? Mas o que no começo demora mais, assim, né, quem não tem ainda a experiência com essa técnica, é principalmente para a realização da loja, onde vai ficar o gerador. Tá? E aí existem alguns detalhes da técnica cirúrgica, eu até vou aproveitar e mostrar aqui para os colegas terem uma ideia, né, de como que é o procedimento. Tá? Vamos lá. O gerador, primeiro a gente faz uma marcação externa, tá? Então o gerador ele fica ali na região torácica lateral, tá? Pouca coisa maior que um gerador convencional, né, Gustavo? Ele é pouca coisa maior e ali essa região é uma região mais ampla, né? Então a loja ela acaba ficando bem confortável, apesar do gerador ser um pouco maior, tá? Ele fica habitualmente ali no sétimo, né? Sexto, sétimo, espaço intercostal, tá? E é feita uma tunelização parasternal lá. Essa tunelização da região torácica, onde o eletrodo vai ficar, ela pode ser parasternal esquerda, pode ser médio external, parasternal direita, depende do paciente, depende do tamanho do paciente, depende de como for aquele screening que eu falei que é importante a gente fazer no início. Tá? Na região ali torácica lateral, onde nós fazemos a loja, tá? No início da técnica era feita uma loja subcutânea. Até aí vem o termo, né, CDI subcutâneo. Tá? Agora, a técnica padrão ouro, digamos assim, é a gente alocar esse gerador intermuscular. Tá? Então, entre o grande dorsal e o serrátil anterior. Tá? Ele vai ficar ali mais acomodado, tá? Mais confortável para o paciente, melhor em questão estética, melhor em questão de dor e também melhor em termos de redução de impedância, de choque, porque eu vou ter menos interposição de estruturas ali, principalmente de tecido adiposo, que a presença de tecido adiposo pode aumentar a impedância, né, de choque e até prejudicar talvez numa terapia. Fazer com que o choque se torne ineficaz, por exemplo. Choque, se tiver uma impedância muito alta, o choque pode ser ineficaz. Tá? Então esse é o aspecto ali da loja, tá?
E apesar de tudo isso, né, a gente vê o aparelho, essa loja, vê que o aspecto final, ó, desse paciente após o implante é muito tranquilo, tá? Então é um gerador que fica bem acomodado no intermuscular, é um gerador que a tunelização ali também para external se acomoda bem, sempre é importante fazer o mais profundo possível, né? Mas ali é subcutâneo, mas o mais profundo possível para não ter interposição de tecido adiposo. Então a gente tem esse aqui, por exemplo, também, ó, um aspecto final de um paciente, tá? Subcutâneo, apesar de ser um paciente magro, né? Esse paciente é eutrófico, mas é magro, a gente tem ali bem acomodado, ó, um dispositivo praticamente não aparece. Ainda está numa fase hipertrófica da cicatriz, depois vai ficar ainda mais discreto. E esse é o aspecto radiológico final do subcutâneo, tá? Como eu mencionei, tá? As duas terapias, Cláudio, assim, Uma última pergunta, Gustavo. Claro, antes claro. de você continuar falando das terapias, Claro. Obrigatoriamente esse procedimento precisa de uso de raio-x? Porque o CDI transvenoso ele necessita, né? Do raio-x para guiar, né, o posicionamento dos eletrodos. O transvenoso obrigatoriamente aqui não, Cláudio. Assim, é um procedimento anatômico, né? Então dá para ser feito guiado ali pelos planos anatômicos e guiado por eletro. Né? O eletro mais uma vantagem, então, na uma teoria. Vantagem de evitar caso, né? o uso de radiação. A gente costuma, assim, aí é prática de cada médico, de cada grupo, tá? A gente costuma fazer ao início do procedimento um breve uso, né, da radioscopia, da fluoroscopia, só para ter uma ideia, né, desse sistema, ainda pelo lado de fora, aquela marcação, quando a gente está fazendo a marcação. Como que esse sistema, esse triângulo está em relação ao coração. Se está pegando uma boa massa do ventrículo esquerdo, principalmente pela imagem da fluoroscopia. Então a gente costuma no início fazer uma breve imagem e a partir dali não usamos mais fluoroscopia. Então isso é algo, né, muito positivo também. Interessante. Quando a gente pensa nas duas modalidades, né, em termos de eficácia, é semelhante. Tá? Então eficácia, quando eu estou falando em eficácia, estou falando em sucesso de reversão, né, da arritmia transvenoso e subcutâneo pelos trials, pelos trabalhos, mesma eficácia. Tá? Houve aí, quando a gente pensa, então, nos desfechos, né, uma não inferioridade, tá, entre as técnicas. E nós temos estudos, já pensando aí, estudos que estão em andamento ainda, tá? Estudo aí o Pretorium, por exemplo, estendido, né, que vai fazer aí aumentar para 8 anos o segmento, onde há uma tendência aí à superioridade, tá, do subcutâneo com relação a menos complicações, né, quando comparado aí ao transvenoso. Tá? Então, foi ao contrário aqui, Cláudio. Tá. Então esse é o que a gente tem ali no comparativo entre eles. Tá? Interessante, Gustavo. Então deve ser uma terapia então, que precisa ser avaliada como opção, né, nos pacientes com indicação de desfibrilador. Sem dúvida. E até tem um slide aqui que eu havia preparado que responde àquela pergunta que você fez com relação ao receio, né? Porque qual que é um dos receios, né? Numa fase inicial, né, quando veio aquele racional do subcutâneo, vamos proteger o paciente de morte súbita, contra a morte súbita, mas vamos evitar complicações com eletrodos, né? Então veio ali o racional do subcutâneo. Na primeira geração, só fazendo adendo, na primeira geração a gente ainda tinha um pouquinho mais de terapia inapropriada, né? Havia uma maior taxa de oversensing, de onda T, de dupla contagem. E depois a tecnologia, como outras, né, foi evoluindo, foram saindo filtros, como o Smart Pass, novas gerações vieram e muito seguro hoje também em termos de terapia inapropriada semelhante ao transvenoso. Tá? São taxas pequenas. Né? Mas numa fase inicial, havia mais aquela tendência de implantar isso em pacientes jovens, né? Pacientes em prevenção primária, pacientes com canalopatias, hipertróficos, né? Naquele que fala, esse aqui não vai precisar de pace, esse não vai precisar de marca-passo. Né? Paciente jovem, vamos implantar nesse. Depois os estudos, a população também, os estudos foram selecionando nichos de população também, pacientes mais idosos, pacientes com cardiopatia isquêmica, tá? E foi visto também nesses pacientes a gente ter a proteção e nesses pacientes a gente não tem uma taxa significativa da necessidade de marca-passo. Tá? Por exemplo,
Ao longo aí dos segmentos desses estudos importantes de CDI subcutâneo, a gente teve aí uma taxa de 0,2%, tá, de necessidade de terapia para BRAD. Tá? Então, apenas 2 em cada 1.000 implantes foram alterados para transvenoso, tá? Devido à necessidade seja de um ATP, né, ou seja aí de estimulação cardíaca, isso ao longo do follow-up aí de 4 anos. Tá? Então, não é um impeditivo de forma alguma, né, eu pensar, mas e se o meu paciente vier a precisar de bradicardia? A gente vê que a gente tem dados que essa taxa é muito pequena. Tá? Então, na verdade, eu tenho que pensar o seguinte, na ocasião do implante, meu paciente precisa de marca-passo? Precisa de Resync, de ATP? Não. Não é um forte candidato para prevenção com o CDI subcutâneo. Interessante, Gustavo. Muito legal. Acho que você é uma das pessoas aqui no Brasil que mais tem experiência com CDI subcutâneo, né? Então é legal ouvir um pouco da tua experiência e como que isso é feito na prática, né? E mostrando realmente que é uma terapia bastante segura, né? Tem algumas vantagens, inclusive, em relação ao CDI convencional, transvenoso, né? Sem dúvida é algo que, né, quem indica CDI, né, o cardiologista especialista em arritmia, ele precisa, né, avaliar e talvez discutir isso com o paciente, né, expor para ele, né, as vantagens e desvantagens de cada técnica para que juntos eles possam tomar uma decisão. Isso mesmo, perfeito, Cláudio. Acho que, assim, pensando numa síntese mesmo, né, de apresentar essa tecnologia, né, que ainda muitos colegas não conhecem, acho que são os pontos mais importantes para a gente discutir. Óbvio que isso aqui a gente poderia fazer várias aulas, né, para discutir como que é o segmento desse paciente, né, cuidados pós-procedimento, cuidados na avaliação, né, como é a telemetria, o que a gente tem de novo. Que coisa que a gente pode discutir em outros podcasts aí, sem dúvida, mais direcionado ainda ao especialista mesmo, nem tanto daí, eu já fugiria um pouco da cardiologia geral. Mas eu acho que esse conteúdo de hoje, ele abrange bastante coisa. E é uma terapia aí que, para a gente indicar, a gente tem que conhecer. Né? Então a gente vê muito paciente que poderia ser beneficiado e ainda não foi beneficiado, porque é pelo desconhecimento mesmo. Então acho que valeu a pena esse bate-papo aí. Legal, Gustavo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. Sigam o Ritmocast nas redes sociais, sigam aqui no nosso canal do YouTube e até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal.